Oi, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Aqui é o canal Sala de Aula, eu sou a professora Flor e estou aqui toda tarde ou começo da noite para conversarmos sobre alguns assuntos, tá bom? De antemão já peço que você curta e que você compartilhe esse vídeo quanto você quiser nos seus grupos de redes sociais e se inscreva no canal para ajudar ele a crescer, tá bom? A minha meta do mês eu já alcancei, que era chegar a 100 inscritos até o final de fevereiro. Então agora a nova meta estipulada é chegar a 200 pessoas até o final de março. Me ajuda aí e vamos lá. Bom, eu estive ontem conversando com uma jovem e diante da conversa, uma frase que ela me falou, eu fiquei bastante preocupada. E aí eu comecei a raciocinar sobre o assunto. E eu achei interessante trazer esse assunto e durante essa semana trazer vários assuntos que são importantes para a gente refletir, né? O assunto que eu escolhi para hoje tem a ver com essa conversa que eu tive ontem com essa jovem. E eu acho bastante interessante porque eu também observo isso nos meus alunos, que também são jovens, não é? E que são pessoas que ou vão começar a votar nas próximas eleições ou já votam. Então a frase dessa jovem foi a seguinte: as coisas estão assim e não vão mudar. Não vai ser eu que vou conseguir mudar. Então tá tudo certo. Sempre foi errado, sempre teve governo que nos roubou e sempre vai ser assim, tá tudo bem. E aí eu pensei nesse tema, nessa frase, e o tema que eu tirei foi o seguinte: o conformismo político dos jovens brasileiros, né? E comecei a pensar e a raciocinar. Primeiro, o porquê disso, né? O porquê falar desse assunto, qual a pertinência de se falar de um assunto desse. Ora, é óbvio, né? Tem várias razões, mas a primeira e a principal é o seguinte: isso afeta de sobremaneira as nossas perspectivas com relação ao nosso futuro, ao futuro do nosso Brasil. Se os jovens acham, como essa jovem que eu conversei, que está tudo certo, que é assim mesmo, que sempre teve governo corrupto, que manda nos pobres e que os pobres obedecem, mas que algum dia, como ela mesma disse, um dia isso muda, mas não vai ser agora e nem vai ser eu que vou mudar. Aonde é que nós vamos parar? Que perspectiva de melhoras nós temos no nosso país diante dos jovens que são aqueles que daqui a algum tempo estarão com a responsabilidade de lutar pela melhoria do nosso país, de lutar para que se mantenham os direitos trabalhistas, por exemplo, para que se mantenha inclusive os seus próprios direitos de estudo, de educação. Então isso é muito preocupante, não é? Outro motivo para se falar sobre isso é o seguinte, que quanto mais o jovem fica distanciado do discurso político, mais o governo tem massa, tem povo, tem massa de manobra para nos governar, para se manter no poder durante longas e longas gerações. Porque para eles, veja bem, é interessantíssimo que os jovens pensem como essa menina. Não é? Para quê? Tô nem aí, não vou discutir política. Para que eu preciso discutir isso? Se eu não vou conseguir mudar sozinho o mundo, então assim, deixa para lá. Então, para o político, principalmente o policial o político corrupto que já está no poder, são desse tipo de pessoas e desse tipo de pensamento não crítico que ele vai, nas próximas eleições, continuar se grudando, entendeu? Porque é fácil de governar, é fácil de dominar. Pessoas que não pensam criticamente, pessoas que não estão nem aí para o discurso político, são pessoas que são fáceis de se controlar, são fáceis de se dominar, né? São fáceis de se conduzir. É um povo que pouco exige, um povo
que pouco sabe, um povo alienado e um povo totalmente cordato. Não é? Se é assim mesmo, qual é a ordem do dia? É obedecer. Então eu vou obedecer. E não podemos cair nisso, né? Outra razão é a seguinte: a sociedade que ignora o passado é uma sociedade sem memória e é uma sociedade totalmente passível de sofrer novamente com as mesmas coisas, os mesmos erros que já sofreu no passado. Percebe que a história ela se repete. Então, assim, a sociedade que não vê no seu passado algo a se observar, ela não aprende com seus erros e ela tende a reproduzir esses erros futuramente. Isso é muito claro e os jovens precisam se atentar disso. Então, assim, é necessário que nas escolas hajam embates políticos, sim. É necessário que os jovens voltem a se conversar entre si sobre política, porque isso acontecia nas gerações passadas. E hoje não, hoje isso não acontece. Outro motivo para se falar é que o povo, quando ele discute política, ele também aprende a importância do seu voto. Ele aprende que pessoas que vieram antes dele lutaram para que hoje nós, dessa sociedade, temos o direito ao voto. Mesmo que ele seja aqui obrigatório, mas foi um direito que foi conquistado à custa de muita luta, à custa de muito suor, de muito sangue derramado pelos jovens até e pelos velhos passados, de tempos antigos, sabe? Antigamente, poucos são aqueles que sabem que a mulher não poderia voltar. Até ontem, porque na história 100 anos é ontem, entendeu? Então, assim, até ontem, até o começo do século passado, nós mulheres não podíamos votar. Até bem pouco tempo atrás, o voto era de cabresto, era aquele que o senhor das fazendas mandavam, e ai de quem não votasse naquelas pessoas que eles queriam. Ou seja, tinha eleição pura e simplesmente para dizer que tinha, porque na verdade os resultados já estavam decididos, politicamente falando, em acordos feitos antes pelos senhores donos de fazenda, pelos senhores escravocratas. Então, assim, é necessário que haja uma retomada política do assunto político, entendeu? Da importância que tem se discutir e se saber sim de política, principalmente para as crianças e os jovens. Senão nós não vamos sair disso nunca, vai demorar muitos anos. O governo vai continuar nos manipulando, o governo vai continuar fazendo de nós o que ele quer, tirando de nós os nossos direitos e que foram conquistados a duro suor, sabe? Então, assim, é necessário retomar essa discussão e não aceitar de maneira nenhuma que um jovem de 20 e poucos anos que já está votando pense desta maneira como essa menina me falou ontem. É uma coisa que a gente não pode admitir. É muito triste isso. E o pior é que está acontecendo, não só com um pequeno grupo de jovens, é a grande maioria. Eu mesma que estou sempre em contato com muitos jovens na escola onde eu trabalho, e a minha disciplina, né, que eu sou professora de História e de Geografia também. É muito triste a gente constatar que esse discurso político, quando a gente começa a falar, uns vira a cara, outros faz cara de ué, o outros até ouve ali por educação, mas que não está ligando uma coisa à outra. E tudo isso é porque a educação de casa também não reproduz, entendeu? E é também muito importante nós falarmos sobre política, porque para parar de responsabilizar o outro. Percebe que brasileiro ele tem mania de jogar, não que não seja responsabilidade do governo, não é isso. Mas assim, nós temos esse caquete, sabe, de ficar responsabilizando sempre o outro.
Ah, nós vivemos em um país assim corrupto porque é o governo que é corrupto. A gente vive em um país onde não se respeita os nossos direitos porque o governo não respeita. Ah, a gente vive num país violento porque é o outro que faz violência. Nunca é a gente. A gente nunca toma para nós a responsabilidade de nós mesmos. A gente nos esquecemos que os políticos que lá estão são responsabilidade nossa, que quem votou e colocou eles lá fomos nós. Quem às vezes pegou um papelzinho do chão, um santinho do chão, escrito o nome e o número de um candidato que nós nem sabemos quem é, fomos nós. Nós quem fizemos isso, não foi o outro, fomos nós. Quem colocou Bolsonaro no poder foi 57 milhões de pessoas. 57 que votaram nele, 40 e tantos que não saíram nem de casa ou que foram lá votar o branco e nulo. Então a responsabilidade é nossa sim, é muito nossa e é bom a gente parar de estar colocando panos quentes nessa discussão, sabe? Responsabilizando o governo por todas as nossas atrocidades. Bolsonaro é um burro, Paulo Guedes é um jumento, como bem disse a empregada lá que colocou o vídeo aí na internet, e espero que todos compartilhem esse vídeo, porque tem que sim chegar ao Paulo Guedes, porque aquela senhora, ela fala coisas muito contundentes e ela fala coisas que os jovens deveriam estar cientes, não é? Então, assim, é muito legal tudo que ela falou. Bolsonaro é um burro, sim. Paulo Guedes é um oportunista que vai ferrar com a nossa economia, vai tirar, já tirou todos os nossos direitos trabalhistas conquistados, já, a custo de muito suor e luta. E depois que eles afundarem o Brasil, eles vão pegar sua malinha, arrumar muito bem arrumadinha e ir embora, deixar o Brasil para trás. Mas quem vai ficar pagando pelos nossos erros, pelas nossas irresponsabilidades de ter eleito este governo corrupto, somos nós que estamos aqui. Porque nós não temos dinheiro para ir embora. E mesmo aqueles que têm dinheiro para ir embora, às vezes não vai. Fica aqui padecendo. Então, assim, minha gente, é nossa responsabilidade. E nós temos que começar a conversar com os nossos jovens, desde pequenininho, sobre, primeiramente, direitos, depois deveres, porque também não adianta estar só na discussão, porque o que eu percebo também nos jovens é isso, eles sabem muito bem dos seus direitos, mas os seus deveres eles não sabem, não é? Quando fala de dever, eles também fecham a cara, eles também não querem saber. Então, os pais têm total responsabilidade no que é feito da educação política dos seus filhos. Eles têm que conversar sobre política com seus filhos desde pequenininho. Os filhos têm que saber os seus direitos, os seus deveres. Que não vive sozinho em uma ilha. Eles vivem em uma sociedade, em uma nação, em um país onde tem 200 milhões de habitantes. E esses 200 milhões de habitantes dependem de política. Então é necessário que nós aprendamos sim a discursar sobre política, a estudar sobre política, para não sermos roubados, para não sermos enganados, como estamos sendo já há muitos e muitos anos, desde a nossa invasão. Não é que português, povo branco já chegou aqui, nos levando tudo que nós tínhamos. Né? Países da Europa são ricos hoje, grande parte pelas riquezas brasileiras, que foram extirpadas dos nossos solos, porque o indígena era o verdadeiro dono da terra, mas também não tinha conhecimento, não tinha o traquejo. E quando percebeu que o homem branco tinha chegado aqui não para lhe dar presentes e ser seu amigo, e sim para roubar as nossas riquezas, já era tarde. Então, assim, desde então nós estamos sendo roubados e conformados, não é? Então, assim, nós temos que aprender a lutar por nossos direitos e nós temos que conscientizar os jovens. Temos sim. Agora, por que esses jovens chegaram ao que estão hoje? Por que eles estão tão ignorantes politicamente? Por que estão tão alheio, conformado?
Se nós pegarmos os jovens da década de 60 até a década de 80 no Brasil, era totalmente diferente. Esses jovens, eles eram autocríticos, eles conversavam sobre política, eles debatiam sobre política, eles sabiam muito, muito mesmo, né? Mas por que disso? Porque tinha um incentivo. Tinha um incentivo. Então, assim, nas escolas e universidades se debatia sobre política. Em casa, os pais conversavam sobre política. Até mesmo os mais humildes, mesmo aqueles que eram humildes, tinham pouco estudo, eles conversavam sobre política. Se tem uma coisa que eu acho bonito quando eu chego no Nordeste, por exemplo, é ouvir os mais velhos debatendo sobre política. Eu acho isso muito bonito. E não é um único idoso que eu já vi, são vários. Sabe, a grande maioria, eles sabem sobre política, eles sabem quem são os vereadores da sua cidade, eles sabem quem são os prefeitos da cidade, eles sabem quem são os governadores, eles sabem quem são os o poder executivo, eles sabem quem são os três poderes. Por isso que nós podemos constatar que na última eleição de 2018, o Bolsonaro não chegou nem perto. Se o Brasil fosse só o Nordeste, Bolsonaro não era o presidente do Brasil, porque os nordestinos não votaram nele. Não votaram nele, eles são plenos, são conscientes de todos os benefícios que o governo de Lula e Dilma trouxeram para o nosso país. E não é só porque Lula e Dilma fez tudo o que fez pelo Nordeste, não. É porque eles são, politicamente falando, muito mais instruídos, muito mais conscientes do que o povo do Sul e Sudeste. Porque eles procuram. E isso não é incrível? Né? Então, assim, é grande. Então, essas pessoas da década de 80 até a década de 80, eles debatiam muito sobre política, né? E eles tinham, assim, debates mesmo, eles conversavam entre eles, eles tinham grupos, é, eles discutiam, faziam saraus, promoviam encontros, né? Só um instantinho, gente, eu vou acender a luz que tá escuro, vai chover e eu vou acender a luz, só um instante. Então, assim, melhorou um pouco. Então, essas gerações, eles tinham um maior discurso político justamente por conta disso, porque tinha incentivo, tanto em casa, com os pais, com a família, como nas universidades, nas escolas de base, se debatia. Agora, o que mudou? Quando chegou no regime militar. A partir de 1964, que nós quanto sociedade, né, não podíamos mais discutir política, não podíamos mais falar sobre, não podíamos falar mal do governo, não podíamos debater sobre direitos e deveres, não podíamos manifestar, aí degringolou tudo. Por quê? Hoje, quem são os pais e quem são os avós dessas pessoas, desses jovens de hoje que são conformados politicamente? São filhos e netos da ditadura. São as pessoas que vivenciaram a ditadura, que tiveram seus filhos e hoje têm seus netos. Então, assim, foram pessoas que foram, entre aspas, despolitizadas, proibidas de falar sobre política. E aí, quando teve seus filhos, pelo regime que ainda perdurava, né, de 24 anos e tal, educaram seus filhos também sem um discurso político. Eu tiro por mim mesma. Meu pai sabe muito de política, minha mãe nem tanto, mas assim, eu só vim me ater sobre a importância do discurso político agora, depois de adulta, depois de mais velha, porque até então não tinha esse discurso na minha casa. Não tinha esse discurso na minha casa, muito pelo contrário, meu pai era votante do PSDB até a última eleição agora, que ele votou no Haddad por pura falta de opção, né? Porque não tinha outra opção. Ou era o Haddad ou era o Bolsonaro. Meu pai se recusou a votar no Bolsonaro porque ele previu, ele viu que toda essa desgraceira que ia acontecer aqui,
né, que acontecia aí no governo, essa retirada de direitos, e outra, ele é aposentado, ele falou, imagina, esse homem vai acabar com tudo, né? Então, assim, ele votou no Haddad por pura falta de opção para ele, né, no caso. Mas, assim, discussão política mesmo a gente não tinha lá em casa até pouco tempo. Então, assim, quando eu fui estudar, quando eu virei educadora, quando eu fiz história principalmente, foi que eu comecei a me apaixonar pela história e a me apaixonar pela política e comecei me filiei ao partido político e tal, e comecei a estudar por minha conta. Então, assim, não que hoje eu sei tudo, mas assim, eu sei grande, comparado a mim há 5, 10 anos atrás, eu sei bastante, entendeu? Então, esse discurso não existia em casa. Então, eu tiro pela minha casa. Se não existia lá, provavelmente, meu pai é uma pessoa que viveu a ditadura na sua totalidade, provavelmente nas casas da grande maioria da população brasileira se repete a mesma coisa. Não se conversa sobre política, certo? Então, os filhos de hoje, esses jovens de hoje, simplesmente refletem isso, né? E aí, se nós não cortarmos esse mal, esses jovens vão ter seus filhos e vão educá-los da mesma maneira, vão se reproduzir esse discurso. Aqui é lógico que a gente tem as suas exceções, eu não estou falando 100%, mas assim, a grande maioria dos jovens realmente é conformado, não está nem aí, entendeu? Mas tem lá suas exceções. E quais são as causas de termos chegado nesse conformismo de hoje? Rapidinho para acabar o vídeo, para não se estender muito. As causas estão aí nas fontes que a sociedade busca as informações hoje, busca os seus entretenimentos. O que é que nós temos hoje? Grupos de WhatsApp, que é muito bom, é maravilhoso, mas assim, tivemos a eleição de 2018. Não foi só isso, mas assim, grande parte da vitória do seu Bolsonaro se deve a esses grupos de WhatsApp que recebia e reproduzia, contando, lógico, com a ajuda dos robôs, né? Da máquina de robôs que eles têm. Mas assim, tirando isso, muito também por conta das pessoas que ficavam reproduzindo mensagens mentirosas sem nem constatarem se era mesmo verdade ou não, sabe? Buscar a fonte, buscar a origem, se isso realmente acontecia, se existia realmente as mamadeiras com formatos estranhos, se tinha cura para não sei o que, entendeu? Não recebia a mensagem e já saía reproduzindo. Temos Facebook com a mesma didática. Pega o pôster, poucos são aqueles que olham se é verdadeiro ou não. Muita gente reproduz notícias de anos atrás, como se fosse hoje, como se fosse de hoje. Então, assim, porque não busca saber, não clica lá, não abre a notícia, não verifica a fonte, não verifica se realmente é verídico ou não. Sites com pouca confiabilidade ou nenhuma. Né? É verdade, então não quero nem saber se o site é de notícias falsas, se o site é verdadeiro ou não, se esse site é confiável ou não, não é quem é que está validando essa notícia, quem é que está escrevendo isso. Então, assim, passa-se despercebido, sem levar em conta que a mídia da TV aberta é controlada por meia dúzia de pessoas que detêm o quê? O poder, que detêm o dinheiro. Ou seja, que vai passar para a maioria da população somente aquilo que ela quer que você saiba. Não vai passar a verdade. Entendeu? As verdades elas chegam ou fragmentadas ou elas chegam falsas, ou elas chegam trocadas, distorcidas, entendeu? Porque é interessante para eles que você saiba apenas aquilo que eles querem que você saiba. Por quê? Para que você saia reproduzindo as notícias conforme a ideologia deles. Então isso também é uma grande causa de estarmos com esses jovens totalmente alienados como nós estamos, ou quase que totalmente alienados, né? E nos conformando com a política, sabe, do pão e circo. Sabe,
o povo vai lá, dá uma notícia ruim o governo. Aí o povo pega, começa a chiar. Meia dúzia de pessoas um pouco mais politizadas chiam. Aí o que acontece? Eles voltam atrás naquela notícia, diz que não era bem assim, e então inventa outra coisa, desvirtua o assunto, faz uma cortina de fumaça, que é para você esquecer daquela notícia lá que realmente importa e focar naquela besteira lá que eles estão falando. É daí que vem meninas usa azul, rosa, meninos usa azul, viu Jesus na goiabeira e etc e tal. É cortina de fumaça, para quê? Para que você se desvirtua daquilo que realmente importa e passa a olhar o fantasmagórico, o pão e o circo que eles estão oferecendo, entendeu? Mas o que fazer? Nós estamos vivendo essa situação, mas vamos fazer o que para melhorar? O que eu já falei, romper a bolha, sair dessa conformidade. Nós temos que romper com isso, aprender a não aceitar tudo pronto, a não aceitar aquilo que te falam. Até mesmo esse vídeo que eu estou falando aqui, não aceite que eu estou falando tudo pela verdade. Vá constatar, vá estudar, vá buscar, ver se realmente é verdade, se tem estudos que amparam aquilo que eu estou falando, né? Da onde que eu tirei isso? Né? Da minha vivência, daquilo que eu acredito, de fontes históricas, sim, também. Né? Então, assim, nós temos que romper essa bolha do conformismo e passar a ver as coisas de uma maneira menos lúdica, sabe? Uma maneira mais técnica, uma maneira mais acadêmica, sabe? Uma fonte técnica histórica comprovada. Nós temos que sair, romper essa bolha do conformismo, da bestialidade, da alienação, para podermos pensar criticamente, senão nós não vamos romper nada disso. E, para finalizar, buscar conhecer outras pessoas com pensamentos diferentes do seu. Para quê? Para você compartilhar conhecimentos. A gente aprende com o diferente. Se a gente fica só na nossa bolinha, a gente vai ouvir só aquilo que a gente quer e a gente deixa de aprender com o diferente, né? E aprender com o diferente reduz outros males da sociedade que eu vou falar aí nos próximos dias com outros temas, né? Como, por exemplo, preconceito, as outras pessoas que pensam diferente de mim, LGBT, racismo, etc e tal. Então, assim, tudo isso é nossa responsabilidade para poder sair desse conformismo, né? E não só os jovens, mas os adultos, os velhos, as crianças, todos, né? E por último, claro, não podia deixar de ser ler. Ler muito, estudar bastante. Quando você achar que sabe tudo, leia mais um pouco. Quando você achar que já está bom de ler, leia mais um pouco. Nunca é demais, tá bom? Somente assim a gente vai conseguir. O vídeo demorou 5 minutos a mais do que o de sempre. Eu peço desculpas a você e te agradeço de verdade você ter chegado até o final. Agradeço as novas inscrições. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Uma boa semana e até amanhã, se Deus assim permitir. Curta, compartilha, se inscreva e fique com Deus.